Tá bom, pode deixar. Eu vou sim. Fechou, combinado. Cara, acabei de ser convidado para uma festa super legal, com gente bacana, que eu tenho certeza que vai ser ótimo pra minha vida profissional, pra fazer networking, mas sei lá. Eu vou ter que ir sozinho, eu não conheço ninguém. Sabe quando dá até um certo medo? E você já ouviu falar que o medo é um dos piores conselheiros? Ele começa a inventar historinhas, até criativas, para justificar o fato de que você está amarelando, você está arregando, você está se acovardando para as oportunidades que a vida está te oferecendo. Enfim, se isso acontece com você, fica aqui comigo, porque nos próximos minutos a gente vai conversar sobre o porquê que isso acontece e você pode até descobrir que é por um motivo que você nem imaginava. Eu sou o Duda Nagli, ator e ex-tímido, criador do método Viva Bem com a Timidez, o guia prático para ativar o lado sem vergonha. Então não se acanhe, já deixa aqui o seu like para mostrar que esse conteúdo é importante para você. Comente pra gente se conhecer melhor e compartilhe aqui para quem você acha que precisa de um empurrãozinho para ser mais cara de pau. E vambora. Bom, timidez. Não se sentir à vontade em ambiente com pessoas desconhecidas, ter dificuldade de se expor e ter até uma certa repulsa ao contato social são características consideradas normais para quem é tímido. Mas sabia que essas características também fazem parte da vida de pessoas que são introvertidas? Agora você vai descobrir que esses conceitos são diferentes, apesar de muita gente confundir os dois. Dá até para entender por que uma pessoa fala, mas eu sou mais reservado, eu sou mais na minha, eu sou introvertido, quando na verdade ela está querendo dizer que é tímida ou vice-versa. Falar que é tímida quando é, na verdade, introvertido. De alguma maneira, esses dois traços da personalidade fazem o convívio social não ser lá tão gostoso. Mas conhecer a diferença entre eles é muito importante para você entender de fato como você é. Se você é tímido, você é introvertido ou se você é os dois. E tem uma coisa em comum aqui nessas duas características e nenhum nem outro vai se sentir muito confortável num ambiente com pessoas, principalmente pessoas desconhecidas. O tímido vai evitar contato pelo medo do julgamento. Aliás, a palavra timidez vem do latim timor, que significa medo, temor. Então, uma pessoa com essa característica, ela vai ficar mais receosa de se expor e vai ficar ponderando sobre o que os outros vão pensar sobre ela. E isso vai se manifestar até de formas físicas, como voz trêmula, suor, a mão suando, aí a mão tremendo também se tiver que segurar um papel, e sintomas emocionais, tipo ansiedade e estresse. Já o introvertido, ele fica mais à vontade quando ele está sozinho. Ele dirige a sua energia mais para o universo interior. E ele se sente recarregado em ambientes mais sossegados. Quem tem essa característica é mais sensível à dopamina, que é o famoso neurotransmissor do bem-estar, e por isso situações muito estimulantes podem deixar ele esgotado. Uma pessoa que é só introvertida, mas não é tímida, ela gosta de ficar na dela, mas quando ela precisa fazer uma apresentação ou falar para um grupo de pessoas, até desconhecidas, por exemplo, dá um show. Ela não fica com medo, muito pelo contrário. Muitas vezes você pode achar que aquele seu amigo que é mais quieto, mais reservado, ele é assim porque ele tá com medo, ele é tímido, mas na verdade não. Ele é só uma pessoa introvertida e ele vai reagir aos estímulos sociais só quando ele precisar ou quando ele quiser. Não é que ele não tá curtindo a companhia ou não tá curtindo o programa, é só que ele é na dele. Esse é o jeito que ele funciona. Essa situação, por exemplo, já aconteceu comigo diversas vezes. Quando eu era criança, por exemplo, sempre que eu ficava quieto na minha, por exemplo, eu gostava de viajar de carro quieto. Eu não ficava puxando muito assunto quando eu tava no carro, eu gostava de ficar viajando na paisagem. E a minha mãe sempre achava que eu tava assim porque eu tava bravo com alguma coisa, que eu tava chateado, só por não querer interagir. Mas isso não tem nada a ver. Naquele momento eu tava super bem, tava ouvindo a conversa, tava refletindo sobre as coisas que estavam sendo conversadas ali naquele ambiente, eu tava ouvindo música, eu tava vendo a paisagem, mas tava esperando ali o meu momento oportuno de colocar a minha opinião, ou estava simplesmente entretido com o assunto das outras pessoas. Essa que é a grande diferença. Um introvertido, ele não vai achar que ele tem que ficar falando o tempo todo. Já uma pessoa introvertida e tímida, ela vai ter que conviver com os desafios das duas características. Por um lado, ela vai se sentir bem sozinha, e por outro, ela vai ficar antecipando esses possíveis julgamentos negativos por parte das outras pessoas. Se você é assim, provavelmente você tem esses dois traços da personalidade e precisa trabalhar muito para não se isolar do mundo. Porém, se você não se considera uma pessoa introvertida, mas mesmo assim você sente vergonha, você pode ser o tal do extrovertido tímido. E sim, ele
Ele existe, parece o quadrado redondo, mas ele é muito mais comum do que você imagina. Os extrovertidos, eles têm necessidade de estar em contato com o mundo exterior o tempo todo, basicamente, e eles precisam desse estímulo social. É como se eles pensassem em voz alta. Eles têm necessidade desse contato com o outro para se sentir vivo, para raciocinar, para se energizarem. Mas, repetindo, isso não quer dizer que não existam extrovertidos tímidos. Na verdade, o extrovertido tímido, ele vive num paradoxo constante, porque ao mesmo tempo que ele precisa desse contato social, ele precisa conversar, trocar ideia, dar opiniões, ele se sente extremamente julgado em tudo que ele vai fazer. O extrovertido tímido, por mais que ele queira em uma situação social, ele vai ter uma dificuldade tremenda de libertar o imaginário dele e buscar as melhores respostas, porque ele tem o tempo todo aquele maldito diabinho julgando, criticando tudo que ele diz e tudo que ele faz. E no meio desses dois extremos, entre o introvertido de um lado e o extrovertido do outro, tem uma figura não tão conhecida, mas muito interessante, que é a do ambivertido, que é onde eu acredito que eu me encaixo hoje. Esse tipo de personalidade apresenta características dos dois lados, ele consegue se encaixar em situações que exigem uma interação social um pouco mais frequente e, ao mesmo tempo, ele não se sente tão sugado quanto o introvertido, mas ele também valoriza muito esses momentos assim de solidão, momentos em que ele está sozinho para poder recarregar as energias e se organizar. Assim como eu gosto muito de falar, você não é tímido, você está tímido. Também acontece isso com esses traços da personalidade mais introvertido e extrovertido. Claro que você não vai de introvertido pular direto pro cara mais extrovertido do mundo. Não é assim, mas você consegue ir regulando ao longo da vida, ao longo das experiências. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como ator de televisão, ali eu tinha 20 anos de idade, ainda não tinha muita experiência, foi meu primeiro trabalho, diga-se de passagem, eu nunca tinha trabalhado na vida. Então, quando eu comecei nesse universo, eu tinha acabado de me sentir confortável num set de gravações para poder gravar as cenas da novela, mas eu não estava preparado para o que vinha junto no pacote. Por exemplo, todas as vezes que eu tinha que sair na rua, que eu ia num restaurante, no cinema, ia na padaria, eu levava junto o cara da novela. E o cara da novela atraía a atenção das pessoas que estavam na rua ali para aquela figura, para a experiência de interagir com o cara da novela. E aí, por exemplo, às vezes eu estava num restaurante ali tranquilo, comendo, via que as pessoas estavam meio que olhando para mim, assim, não olhando para mim, mas olhando para o cara da novela, que no caso era outra máscara que eu estava usando ali, né? E era uma máscara nova que eu não estava tão acostumado. E aí eu estava na minha, tranquilo, ali, querendo passar desapercebido, de repente via um cara extrovertido, quando não vinha até a minha mesa falar comigo, tinha gente que falava de 3 mesas de distância, assim, ei, você não é o cara da novela? Aí o restaurante inteiro olhava assim, aí eu ficava, sou eu sim. Então vi umas coisas no pacote e esse tipo de coisa me contribuíram muito para eu ter que enfrentar e acostumar com essas situações. Por isso que eu acredito que ao longo dos anos eu fui virando de um introvertido para um ambivertido. Primeiro, por conta da profissão que eu escolhi, também por conta da minha mulher, que é super extrovertida e que também atrai atenção o tempo todo e que fala com todo mundo, inclui todo mundo, que tem essa parte do temperamento, da personalidade, e além de ser extrovertida, ela tem essas partes do temperamento, da personalidade, que é uma pessoa que inclui as outras na conversa, que está sempre falando e projetando a voz. Então são coisas que vão potencializando e vão alavancando traços da tua personalidade, características suas, e que vão contribuindo para essa constante mudança. E uma coisa interessante também, depois que eu virei pai, primeiro que quando nasce uma criança recém-nascida na família, então é normal, a gente ali como marinheiro de primeira viagem, a gente vai e já solicitou o auxílio da avó, e ao mesmo tempo também a gente passou a conviver com a figura da babá, que era uma coisa que eu também não estava acostumado. Então às vezes, 3 horas da manhã, de pijama, você tem que resolver algum problema num grupo de pessoas que vai da Sabrina, a minha sogra, a babá e eu e a minha filhinha recém-nascida, que eu tinha zero intimidade com aquela nova máscara do pai, com aquela nova posição que eu estava desempenhando no mundo. Então, esse tipo de coisa também vai te forçando a interagir de outra forma, né? E digamos, ter menos apego à sua zona de conforto. No caso, a minha zona de conforto de ser um cara mais introvertido, eu tinha que abrir mão disso para resolver um problema muito mais importante, que é, solucionar ali um choro da Zoe no meio da madrugada, ou coisas do tipo. E a grande jogada a gente consegue sim, ao longo da nossa experiência profissional,
social, familiar, afetiva, ir vencendo a timidez e ir fazendo essas transições assim de introvertido para ambivertido ou coisa do tipo. A grande jogada aqui é exatamente a gente oferecer um atalho para você não viver essa transição, mas durante anos. Você otimizar isso para começar a assumir as rédeas da tua vida e começar a ter mais domínio, a jogar a luz sobre essas situações assim constrangedoras, ameaçadoras, desse julgamento constante das outras pessoas em relação ao seu desempenho, à sua performance. Otimizar esse processo todo como se fosse um atalho, né? Porque eu fui vivendo essas transições, mas de uma forma muito aleatória, uma forma muito lenta, a transformação foi muito sofrida. O complicado na nossa sociedade de hoje é que ela valoriza muito o extrovertido. Você já percebeu? Então aquele cara que conversa com todo mundo, que faz piada, que não tem medo de se expor, que é sempre visto como o cara mais legal, e quase sempre esse comportamento aí é premiado e é estimulado como se fosse o certo. As empresas moderninhas, por exemplo, agora, antigamente as pessoas tinham a sua sala, aqui é a minha sala, e fecha a porta, vai fazer uma reunião, fecha a porta. Agora tá todo mundo em baias, as paredes viraram só uma tapadeira, sei lá, todo mundo ficou meio nômade. Você pega o seu note e vai fazer a reunião ali no meio da praça de alimentação da empresa, e aí pessoas vão passando. E o tímido, o introvertido e o tímido sabem dar muito valor, digamos assim, ao isolamento acústico, eufemisticamente falando, né? Então, só de ter pessoas passando pela gente o tempo todo, agora eu tô gravando em casa, então de vez em quando a Zoe passa ali, ou a Sabrina passou aqui e tal, isso já me desconcentra muito. Eu tenho que lutar o tempo todo para me manter focado aqui, para poder gravar esse vídeo para vocês. O próprio fato de estar gravando um vídeo aqui com vocês já é um estímulo, já é um desafio maior assim para mim do que se eu só estivesse conversando com alguém sobre esses assuntos. Aqui eu tô cheio de luz, cheio de câmera, microfone, o vento lá fora, não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas esse tipo de coisa interfere muito na zona de conforto, no microcosmo ali do introvertido. Então a gente tem que ficar o tempo todo se estimulando, se desafiando para ter que lidar nesse mundo dominado pelos extrovertidos de hoje em dia. E você pode pensar que esse tipo de valorização da personalidade só começou depois que os meios de comunicação de massa foram dominando a economia e depois as redes sociais ficaram mais populares, mas na verdade no começo do século XX já um movimento nesse sentido já estava acontecendo. No livro O Poder dos Quietos, a autora Susan Cain traz um alívio para quem é mais introvertido, como eu, como a autora no caso, nesse mundo assim que espera que todos nós sejamos extrovertidos para alcançar o sucesso o tempo todo. Inclusive, esse é um livro que eu recomendo fortemente que vocês leiam, porque me ajudou muito também a ter mais consciência dessas diferenças todas e me sentir muito mais à vontade com as minhas características nativas. Olha que interessante, ela observa que as pessoas, quando viviam numa sociedade mais agrária, os indivíduos eram mais valorizados pelo que eles faziam na esfera privada. E aí características como disciplina, seriedade eram melhores vistas. Em outras palavras, quanto mais discreto e confiável o indivíduo era, melhor. Na virada do século XX, com a imigração em massa, a urbanização dos grandes centros, mais gente almejando sucesso numa sociedade mais populosa, as pessoas que sabiam se vender, que eram mais carismáticas e tinham mais poder de persuasão, que atraíam mais a atenção das pessoas, eram mais valorizadas. Surgia aí o culto à personalidade, e essa imagem extrovertida, principalmente na esfera pública, ficou mais fortalecida. E não há dúvida que funciona assim até os dias de hoje. O problema é que mais de 50% das pessoas se consideram pessoas tímidas e cerca de 1/3 da população mundial é introvertida. Desse dado você já pega que tem muita gente aí que com certeza tem que fingir ser extrovertida para se encaixar nas mais diversas situações. Você já deve ter passado por isso e até eu estou passando por isso agora, nesse exato momento, gravando esse vídeo para você. Uma outra coisa que a Susan Cain fala é que as pessoas introvertidas tendem a se achar menos capacitadas para cargos de liderança. Só que o problema disso é que a pessoa que se sente incapaz de exercer tal função deixa a oportunidade passar por acreditar que aquilo ali não é para ela.
O problema disso é que a pessoa se sente incapaz de exercer tal função e deixa a oportunidade passar por acreditar que aquilo não é para ela. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu ficava muito desconfortável com as atividades satélite ali. Por exemplo, eu gostava muito de atuar nas cenas, gravar as cenas da novela, mas eu me sentia muito desconfortável quando eu chegava no palco do Faustão com a plateia, sabendo que aquilo estava sendo transmitido ao vivo, sendo que eu estava ali com o microfone na mão, eu olhava lá pro telão, tava lá minha cara no telão, aí o Faustão fala mais que a boca, não deixa a pessoa falar direito. Então eu ficava muito desconfortável nessas situações, assim. E aí quando eu chegava para as pessoas, às vezes quando eu jogava bomba de fumaça e fazia uma retirada estratégica e não aparecia muito em programas de auditório, de entrevista e tal, as pessoas chegavam assim, mas você não quer ser ator? Eu falei, sim, eu quero ser ator, eu quero interpretar o personagem, eu não quero muito ficar agindo como o Duda Nagli, ator. Eu quero que apareça o personagem. E as pessoas, não, mas você quer ser ator ou não quer? Eu falei, sim, eu quero ser ator, mas eu não quero que o Duda Nagli fique o tempo todo aparecendo, eu não quero estar o tempo todo tendo que interpretar esse outro personagem, quase como se eu tivesse que colocar a máscara do Duda Nagli ator e ter que interagir, dar entrevistas, participar de todos os programas. Claro que é fundamental para você divulgar a novela, divulgar o seu trabalho, mas ao mesmo tempo isso me fazia ficar extremamente desconfortável e sem saber como lidar. Então muitas vezes eu fugia, ou eu não queria participar, me negava a participar, e isso gerava muita confusão, porque as pessoas encaravam como se fosse um pacote só. Fazer novela é ir no Faustão e dar entrevista na Marília Gabriela. E para mim eram duas coisas completamente diferentes. Eu gostava muito de trabalhar como ator, de entrar na história, de ficar viajando ali. Ao mesmo tempo, eu não achava que aquilo de ficar participando de todos aqueles outros eventos e atividades fosse uma coisa natural para mim. Então eu demorei para me adaptar e fazer essa mudança do introvertido para o ambivertido. Não é uma coisa tão simples e tranquila. Isso vai acontecendo a duras penas, a trancos e barrancos, vai na cotovelada. E é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, né? E agora, traçando um paralelo aqui entre a experiência que eu contei para vocês aqui e o líder introvertido, é que a gente tem essa noção popular, assim, que o líder é o cara que busca sempre ser o centro das atenções, mas não precisa. O introvertido, ele pode ter palavras certas na hora certa, ele não precisa estar o tempo todo preenchendo o silêncio com piadinhas, com conversa, nada contra, mas ele tem também outras virtudes. Por exemplo, tem uma pesquisa feita pelo Adam Grant na Wharton School, que ele descobriu que líderes introvertidos podem ter muito sucesso, até mais do que líderes extrovertidos, e o segredo está justamente na maneira que ele gerencia a equipe. Os líderes extrovertidos, eles podem ficar extremamente empolgados com uma ideia e até se sobrepor às outras ideias, até quando as outras são mais brilhantes do que a dele, mas às vezes ele faz até sem querer, mas ele acaba superestimando as ideias que ele teve e subestimando as ideias e dando pouca atenção ao resto da equipe. Já um líder introvertido, ele vai dar mais espaço para a equipe poder trabalhar e aproveitar a sua capacidade de ouvir e de pensar, dar os seus feedbacks, talvez até delegar mais e colocar as suas opiniões de modo mais assertivo, aquela história de poucas e boas palavras. Agora, o segredo, tanto para o introvertido quanto para o tímido, é saber lidar com os sentimentos que acontecem dentro de você quando você for colocado em determinadas situações e saber extrair o melhor disso tudo. Mesmo que o mundo ainda valorize mais as pessoas extrovertidas, tem espaço para todo mundo brilhar e mostrar o seu melhor. E isso, aliás, é um desafio e tanto a ser trabalhado por um tímido, porque o introvertido, ele pode até não querer mostrar, mas ele não tem esse medo do julgamento que o tímido tem. Portanto, quando ele precisa, ele vai ter a coragem de se expor e enfrentar as situações. Já o tímido, ele quer evitar a todo custo a possibilidade de um julgamento, isso porque ele vai ficar pensando no que os outros vão ficar pensando sobre ele, e ele vai supervalorizar o seu estado emocional dentro daquela situação toda, e aí é uma bola de neve que vai crescendo e aumentando todo aquele medo, aquele pavor, aquele obstáculo de uma forma exponencial. Nos nossos vídeos a gente já falou muito sobre isso e já ensinou algumas técnicas básicas de teatro que podem ajudar muito um tímido nessa autopercepção mais aguçada, que é muito importante para lidar com a vergonha. Mas além desse treinamento físico, a gente precisa também se abrir para o mundo
e treinar a nossa mente. A pesquisadora Brené Brown, ela diz que a vergonha nada mais é do que o medo da desconexão. Essa é uma análise mais filosófica aqui, mas pensa comigo, faz todo sentido. Porque quando você se imagina numa situação que te deixaria desconfortável, com essa vergonha descomunal, provavelmente você estaria tão deslocado que você ficaria incapaz de construir uma conexão com as outras pessoas e com um assunto, com o conteúdo da conversa. Segundo ela, para que uma conexão com outras pessoas aconteça verdadeiramente, é preciso que a gente se permita a ser realmente visto. E aí tem 2 pontos, né? Para se mostrar ao mundo, você precisa primeiro se reconhecer, saber quem você é. E depois tem a dificuldade de como fazer isso. Para começar esse reconhecimento sobre você, que pode ser o começo desse treinamento mental na jornada contra a timidez, eu proponho que você responda algumas perguntinhas aqui e reflita um pouco mais sobre as respostas. Primeiro, quem é você de verdade? Depois, do que você gosta? Do que você ri? O que te deixa com raiva? O que te assusta? E por que isso acontece? Como os sentimentos se manifestam dentro de você? E o que você nunca faria? Além dessas perguntas, eu quero que você revise as máscaras sociais que você vai usando e eu quero que você identifique o denominador comum entre elas. Se você ainda não ouviu falar sobre esse termo, eu vou explicar aqui rapidinho. As máscaras sociais, elas são como personagens, tipo, por exemplo, eu quando eu tô com a minha filha, eu coloco a máscara social do pai. Então ali tem a parte do pai brincalhão, tem a parte do pai que tem que colocar limites, não é não, não por quê? Porque eu falei que não. E ao mesmo tempo, quando eu tô como profissional, agora eu tô aqui como professor com vocês, eu tô colocando a máscara do Duda Nagli, ator que estuda artes dramáticas há 20 anos e tô aqui passando técnicas para você vencer a timidez, assim como eu venci. Ou quando eu tô com a minha mãe, eu coloco a máscara do filho. Enfim, só que no meio disso tudo, de todas essas máscaras, tem eu, que sou o mesmo em todos esses papéis que eu vou representando. Enfim, é normal a gente ter essas mudanças de comportamento, dependendo do ambiente, pessoas e situações que a gente está, mas sempre vão existir as características das quais você não consegue se desvencilhar. E é isso que torna você, você. É isso que torna você único. Quando você tiver essa percepção, você pode ter certeza que você está no caminho certo para esse autoconhecimento. Bom, e dessa busca pelas respostas, vem o segundo desafio, que eu diria que é até mais difícil que o primeiro, que é permitir que os outros te conheçam de verdade. E por que isso é um desafio? Porque é permitir que os outros vejam até o lado que você não gosta muito. Porque para um tímido, o tímido que tem medo do julgamento, ele escolhe cuidadosamente o que vai ser mostrado. Deixar esse outro lado exposto é muito intimidante. Isso para dizer o mínimo, né? Voltando aqui para a pesquisa da Brené Brown, ela percebeu que as pessoas que conseguem realmente se conectar, elas sentem um senso profundo de merecimento que envolve 3 coisas básicas. Primeiro, um senso de coragem, e não é coragem para sair na rua brigando com todo mundo, mas a coragem de ser imperfeito, de se arriscar. Inclusive, ela tem um livro com esse nome, né? Coragem de Ser Imperfeito. E segundo, um senso de compaixão com os outros e com si próprio. E o terceiro, essas pessoas conseguem criar uma conexão como resultado da sua autenticidade. A palavra perfeita aqui é a vulnerabilidade. Essas pessoas têm coragem de serem imperfeitas e não têm medo de revelar esse lado para as outras pessoas. Falar para um tímido abraçar a sua vulnerabilidade pode parecer uma coisa super bonita e tal, mas pro tímido pode parecer um desafio intransponível. Mas se você já está aqui, você já assistiu esse conteúdo todo, você já fez todos esses exercícios filosóficos que eu estou te propondo, saiba que você já andou várias casinhas nesse jogo da vida, assim. Então, você já vai estar muito mais próximo de entender esse sentimento e saber lidar com ele. Além desse vídeo aqui que você está assistindo, tem os outros vídeos da série. Você pode baixar gratuitamente o e-book Guia Prático para Diminuir a Sua Timidez a partir de hoje, que nele você vai ter acesso a várias técnicas para ativar o seu lado sem vergonha, vai conseguir trabalhar o seu lado tímido e fazer com que esse sentimento não paralise a sua vida, que é o principal. E eu estou muito feliz que você acompanhou esse vídeo até o final e eu desejo que você consiga cada dia mais viver bem com a timidez. Até a próxima!